corpo físico deixa de ser habitado pela vida. Uma nova jornada se inicia. Mas afinal, por que existem as colônias espirituais? E se o espírito é imaterial, por que ele precisa de um lar? Nas colônias espirituais, os espíritos desencarnados habitam uma realidade num plano ou dimensão espiritual, diversa do mundo físico que conhecemos durante a encarnação. A vida nas colônias espirituais não é limitada pelas mesmas condições físicas e materiais que experimentamos aqui na Terra. Em vez disso, é uma existência mais sutil e adaptada à natureza espiritual do ser. Nas colônias, os espíritos podem interagir, aprender, trabalhar, estudar e conviver em um ambiente espiritualmente enriquecedor. Embora seja difícil compreender completamente essa realidade espiritual enquanto estamos encarnados, e por que o espírito precisaria de um lar se ele é imaterial? Bom, nas colônias espirituais, os espíritos manifestam uma forma de corpo sutil, uma espécie de veículo de manifestação que permite perceber e interagir com o ambiente espiritual. Essa forma é mais flexível e adaptável do que o nosso corpo físico. As casas nas colônias espirituais são manifestações do pensamento coletivo dos espíritos que as habitam. Elas são criadas através da força mental e da afinidade vibracional, proporcionando um ambiente adequado para as necessidades e interesses dos espíritos que ali residem. Essas casas podem variar em aparência e funcionalidade, de acordo com a evolução e as afinidades dos espíritos. Após uma jornada terrena intensa e por vezes árdua, as almas podem precisar de um período de descanso e reequilíbrio espiritual. As colônias espirituais oferecem esse repouso, permitindo que as almas se reenergizem, reflitam sobre suas experiências passadas e se preparem para futuras etapas de evolução. Nas colônias espirituais, as almas têm acesso a conhecimentos avançados sobre a espiritualidade, a natureza do universo e os propósitos da vida. Eles participam de estudos, trocas de conhecimento e experiências enriquecedoras, ampliando sua compreensão e expandindo sua consciência. As almas que atingiram um nível de evolução mais elevado têm a oportunidade de contribuir para o progresso de outros espíritos, oferecendo orientação, apoio e amor fraterno. As colônias espirituais também desempenham um papel na preparação das almas para as futuras encarnações. Nesses planos, as almas recebem orientações sobre seus próximos desafios, planejam suas experiências terrenas e estabelecem metas para seu crescimento espiritual. Isso nos leva à pergunta: como é a transição de um espírito desencarnado para uma colônia espiritual? Essa transição pode variar de acordo com as características e necessidades individuais de cada espírito, mas, em geral, há algumas etapas comuns. Após a desencarnação, o espírito é normalmente acolhido por espíritos benfeitores, que o auxiliam e orientam durante a transição. Esses espíritos atuam como guias espirituais e conduzem o espírito para a colônia espiritual mais adequada ao seu estágio evolutivo e às suas necessidades de aprendizado e crescimento. Durante o processo de desencarne, o espírito se desliga gradualmente do corpo físico e é liberado das amarras materiais. Esse pode ser um momento de confusão ou desorientação, mas com a ajuda dos espíritos benfeitores, ele é auxiliado a compreender sua nova condição e a se preparar para sua chegada à colônia espiritual. Mas o destino de um espírito após a morte do corpo físico depende de uma variedade de fatores, incluindo o nível de desenvolvimento moral e espiritual do espírito, o tipo de vida que levou na Terra e as circunstâncias de sua morte. Alguns espíritos podem ir diretamente para uma colônia espiritual após a morte, especialmente se tiverem alcançado um certo nível de evolução espiritual e se tiverem preparados para essa transição. Esses espíritos podem ser recebidos por entes queridos já desencarnados e são capazes de se adaptar rapidamente à vida no plano espiritual. No entanto, outros espíritos podem encontrar-se em um estado de confusão ou desorientação após a morte. Especialmente se a morte foi súbita ou traumática,
ou se o espírito estava muito apegado à vida terrestre. Esses espíritos podem passar um tempo em uma região conhecida como umbral, que é uma espécie de zona intermediária entre o plano terrestre e o plano espiritual. Além disso, espíritos que levaram uma vida de maldade ou crueldade podem se encontrar em regiões inferiores do plano espiritual, que são frequentemente descritas como lugares de trevas e tormento. Acredita-se que esses espíritos permanecerão nessas regiões até que estejam prontos para se arrepender de suas ações e buscar a evolução espiritual. E como a vida nas colônias espirituais se compara com as ideias do céu e inferno, que são comuns em muitas religiões? Uma das principais diferenças entre as ideias de colônias espirituais e as noções tradicionais de céu e inferno reside na forma como elas tratam a jornada do espírito após a morte. Em muitas tradições religiosas, céu e inferno são lugares de recompensa ou punição eterna, baseados nas ações do indivíduo durante sua vida terrena. Por outro lado, as colônias espirituais são vistas como espaços de aprendizado e evolução, onde os espíritos têm a oportunidade de avaliar as lições aprendidas em suas vidas terrenas e se preparar para as futuras encarnações. Não se trata de um lugar de punição eterna ou recompensa, mas um lugar de crescimento e desenvolvimento contínuos. Além disso, nas colônias espirituais, a qualidade da existência de um espírito não é determinada de uma forma dualista, como nas ideias de céu ou inferno, mas sim pelo seu nível de evolução espiritual. Espíritos mais evoluídos podem habitar colônias espirituais de alta vibração, enquanto espíritos que ainda estão aprendendo e crescendo podem habitar colônias de vibração mais baixa. A ideia de um espaço de organização e transição após a morte, semelhante ao conceito de colônias espirituais, é encontrada em várias tradições espirituais e religiosas ao redor do mundo, embora com nomes e características diferentes. E como os espíritos se comunicam nas colônias espirituais? A comunicação entre os espíritos é realizada principalmente de uma forma conhecida como telepatia, que é a transmissão direta de pensamentos e sentimentos de um espírito para o outro. Esse tipo de comunicação é instantânea, não se limita pelas restrições da linguagem e permite uma compreensão muito mais profunda e direta da intenção e do significado do comunicador. Além disso, formas de expressão artística, como música e poesia, podem ser usadas em algumas colônias espirituais para transmitir sentimentos, ideias e experiências. A comunicação nas colônias espirituais também tem um componente emocional e vibracional. Cada espírito tem uma vibração ou frequência única, que pode ser sentida pelos outros. Assim, é possível para os espíritos sentir as intenções, sentimentos e estado de consciência uns dos outros, de maneira mais direta e imediata do que no plano físico. A interação com o plano terrestre. Embora os espíritos nas colônias espirituais existam em um plano diferente do nosso, eles ainda podem interagir com o mundo de várias maneiras. Por exemplo, alguns espíritos podem escolher agir como guias espirituais ou protetores para indivíduos encarnados na Terra, lhes oferecendo orientação, conforto e proteção. Esses espíritos guias podem se comunicar através de sonhos, intuições, sinais ou outros meios sutis. E quanto aos relacionamentos entre os espíritos nas colônias espirituais? Os relacionamentos nas colônias podem ser tão variados e complexos quanto os relacionamentos na Terra. Espíritos de diferentes níveis de evolução, origens e interesses podem interagir uns com os outros, formando laços de amizade, aprendizado e cooperação. Os espíritos podem reencontrar entes queridos que já desencarnaram, formando grupos ou famílias espirituais baseados em afinidades e experiências compartilhadas. Esses grupos podem trabalhar juntos para ajudar uns aos outros em sua evolução espiritual, bem como para auxiliar espíritos menos evoluídos e seres encarnados na Terra. É importante notar que, embora os espíritos possam formar relações e interações significativas, eles não são limitados pelas mesmas necessidades físicas e emocionais que os seres humanos na Terra. No fim, o que mais importa é compreender que a vida, seja no plano terrestre ou nas colônias espirituais, é uma viagem de crescimento e desenvolvimento. Toda experiência, seja alegre ou dolorosa, serve para o nosso aprendizado